Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o Sávio. Ele que é professor de letras e trabalha aqui com a gente no INAF. Muito bem-vindo, Sávio. Obrigado. Eu gostaria que você dissesse para as pessoas, primeiro, por que a escolha pelo curso de letras, Sávio? O que te encantou nesse universo? Eu sempre fui muito apaixonado por linguagem. Independente do que fosse no curso, se fosse português e inglês, se fosse português e espanhol, eu sempre fui muito apaixonado por linguagem. Expressão, literatura, sempre me chamou muito a atenção. E literatura tem muito a ver com arte, né? Então, às vezes quem me conhece sabe muito bem que eu sempre estive muito envolvido com arte, seja no carnaval, seja na música, teatro, então eu me encontrei muito na literatura também. E foi um dos maiores fatores que fez eu me apaixonar pela literatura e pela linguagem. Você escolheu letras porque você vive nesse universo da cultura como um todo. E com relação à escolha do curso, a gente envolve muitas questões de leitura, porque a gente acaba entendendo que um professor, ele precisa automaticamente ler com muita frequência para se manter atualizado, para estudar as diferentes nuances dentro das suas técnicas de redação, dos conteúdos envolvidos no seu curso. Conta pra gente como é que é essa sua relação, como era, né? A sua relação com a leitura. Então, eu sempre tive muita dificuldade em relação à leitura, em relação a captar e memorizar os livros, as obras que eu tinha que ler. E eu percebi e fazia uma relação entre os meus colegas de sala, por exemplo, em que cada semestre nós éramos obrigados a ler 6 livros. E no final deste semestre nós tínhamos que apresentar as obras, contar sobre elas, além de fazer uma prova para responder questões relacionadas aos livros. E eu percebi a facilidade em que os meus colegas respondiam às questões e comentavam sobre os livros, e a rapidez também com que eles concluíam a leitura dessas obras. E eu percebi que, além de eu não conseguir memorizar, eu sentia muita dificuldade na leitura, né, no processo da leitura, e o tempo que eu levava também para ler. E como é que você se sentia com relação a essa questão de olhar para o outro e falar, pô, ele consegue e eu tenho uma certa dificuldade? Como que era essa sua relação com o outro e com você mesmo? Você chegou em algum momento a dizer ou pensar, será que eu estou no curso certo? Ou, de repente, por que eu tenho que fazer tanto esforço a mais do que as outras pessoas? Isso chegou a ser natural para você pensar? Na verdade, sempre foi muito constante, né? Eu ter esses questionamentos, né? Entre entender o porquê que o outro consegue e eu não, mas nunca foi algo que fizesse eu desistir do curso, pelo contrário. Eu sempre percebi que eu tinha que me esforçar mais, que era difícil, era complicado, mas não era impossível. Então, em um dos momentos eu percebi que haviam dificuldades, mas nunca caiu a ficha que a dificuldade estava na leitura, ou captar informações em que eu precisava ler e que eu precisava memorizar as coisas que eu via, seja nos livros ou, principalmente nesse novo tempo da tecnologia, nas aulas por slide. Não existe mais outro método de ensino a não ser slides na faculdade. Ou leituras pelo notebook, leituras, né, virtuais, os livros estão virtuais agora, né? E eu tinha que ler mais de uma vez, principalmente uma página. Ler, as pessoas terminavam de ler em 30 dias e eu terminava de ler 2 páginas em 30 dias para eu conseguir captar a informação que estava e memorizar. Entendi. Aliás, entendo, né? Entendo perfeitamente o que é isso. Sávio, agora conta pra galera como é que você me conheceu. Como é que você chegou até a mim? Eu posso contar a verdade? Pode. Fica à vontade. A imagem da Érica já era marcada para mim
desde uma audiometria que eu fiz quando eu era criança. Precisava dessa informação nesse momento? Não sei, mas ficou bacana. Depois eu me reencontrei, nos reencontramos na pós-graduação, em que ela já era minha professora e tinha um amor em comum com a neurociência, a neuroeducação, e nos encontramos na pós-graduação. E nessa pós-graduação, neuropsicopedagogia clínica, o Sábio sempre me escutou falar sobre desenvolvimento neurológico, aprendizagem, transtornos e tudo mais. Só que ele nunca tinha atentado que aquilo que eles estavam falando podia ser alguma coisa relacionada ao que ele estava sentindo. E quando o Sábio terminou a faculdade, quando ele terminou a pós-graduação, eu convidei o Sábio para trabalhar aqui conosco no INAF. E numa dessas conversas internas que a gente tem sempre aqui, ele comentou uma coisa com a gente que ele disse mais ou menos assim, que ele preferia ler em ambientes mais escuros, que ele preferia ler com um marcador, que ele preferia ler em voz alta, porque somente olhando para as palavras parecia que não encaixava, não entrava todas as informações. E aí ele falou isso perto de mim, eu falei, como? Me fala mais a respeito. E aí eu comecei a perguntar coisas para ele, e eu lembro muito bem que ele disse para mim, olha, pode parar. Pode parar. Eu falei, opa, então vamos fazer o seguinte, vamos ali dentro do consultório, vamos fazer o teste. E conta pro povo o que aconteceu nesse teste, sabe? Um susto, né? Porque desde sempre eu repreendia. Eu falava, não, isso eu não tenho. É certo que isso eu não tenho. Porém, com o passar, né, do diagnóstico, do teste, na verdade, passando, né, a testar, a gente percebe que tudo faz sentido. De que todas as questões de dificuldade se encaixam na questão. E aceitei. Aceitei que sim, eu tinha dificuldade. E o mais interessante de você aceitar e vivenciar a experiência que foi fazer a avaliação de processamento visual, hoje, você trabalhando dentro do INAF, como é que você enxerga isso, por exemplo, de se entender como uma dificuldade que hoje está resolvida com o filtro de luminosidade que você tem no óculos, e como é que você se vê hoje, pensando o Sábio lá na época da faculdade, dos estudos, e o Sábio agora com um óculos que tem um filtro de luminosidade e que resolveu aquilo que era dificuldade. Conta como é que está a sua vida agora antes, como é que era antes e como é que está agora a sua vida com relação à leitura depois dos filtros. É um facilitador, na verdade, o filtro, né? Ele ameniza, ele tira o que não é necessário. Quer dizer, ele deixa somente o que é necessário e tira o que é desnecessário. Então ele facilita muito, até a minha leitura começa a ser mais melódica, a gente consegue captar melhor as informações, e como que tira a dificuldade, você lê, fica mais fluido a leitura, né? E você acaba captando mais informações, memorizando as questões de leitura, as questões, né? Facilita mais. Posso dizer que o uso dos filtros melhorou a sua capacidade de atenção e de memória através da leitura? Sim, com certeza. A minha via visual está completamente disfuncional. Coloca para funcionar de novo, tudo resolve. Exatamente. Então aquela sensação de ter que ler 2 páginas para entender 30 dias, para poder entender, acabou. Hoje você consegue ler um livro com 30 dias sem problema nenhum. Com certeza. E se eu fosse a criança de hoje, se eu fosse a criança que eu era em 2003, em 2003 eu era criança, a criança que eu era em 2003, se eu fosse a criança de 2020, eu teria TDAH. Fantástico você dizer isso, porque quando você se pensa naquela época, as características que você tinha e hoje, você entendendo o que é um TDAH com base na neurofisiologia, é muito bacana que você diga, olha, eu seria facilmente um TDAH. Então você com certeza estaria na fila da Ritalina. E o que a gente sabe que nem todo TDAH ou nem toda desatenção é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por isso não tem a necessidade de uso do medicamento. Quando existe o transtorno de fato, porque ele é real, ele existe, mas infelizmente não é tudo que a gente vê hoje
hoje no mercado como desatenção, que a gente pode classificar como um transtorno de déficit de atenção. Isso precisa ficar muito claro para as pessoas, porque, teoricamente, a gente escuta muito nas mídias falando sobre isso. TDAH infantil, TDAH adulto, isso está muito claro. Hoje, com o advento dessa tecnologia, quanto mais a gente passa, mais a gente está em contato com o que é tecnológico. Só que será que o nosso corpo, é a pergunta que a gente começa a se fazer, né? Será que o nosso corpo está preparado hoje para absorver tanta tecnologia em termos de sensação? É isso que a gente normalmente, hoje aqui dentro do INAP, é esse questionamento, esse olhar que a gente tem. E eu queria que você, para a gente finalizar, sabe, eu gostaria que você colocasse para as pessoas como é que é trabalhar no INAP, das coisas que a gente conversa, das coisas que a gente estuda aqui dentro, dos pacientes que você vivencia. Como que é para você, principalmente enquanto professor, hoje com a noção e o conhecimento da neurofisiologia para a aprendizagem, como que você vê essa relação da educação com a neurociência e aquilo que a gente faz aqui dentro do INAP? Eu acho que é super necessário. Eu acho que a descoberta, né, da dificuldade e fazer essa relação e desmistificar dificuldades atencionais com transtornos de fato é que está a questão. Se percebessem, se as pessoas tiverem mesmo de fato e aproveitar, por exemplo, hoje essa entrevista para ter como conhecimento e saber a diferença entre dificuldades atencionais e transtorno, já é o caminho. Sim. Já é um facilitador para entender que usando somente um filtro, você já tira e ameniza uma dificuldade ou uma exposição extrema a algo que não é necessário. Sim. Já facilita. Exato. Se eu tivesse, por exemplo, com um filtro desde o início do meu curso, da minha faculdade, eu teria com certeza aproveitado muito mais. Quando a gente se percebe nessa condição de se eu pudesse voltar, né? Se fosse antes. E eu acho que a nossa função, uma das nossas funções aqui é justamente essa. É levar informação para as pessoas do que de fato é. Né, que acontece, o TDAH ele existe sim, mas ele não é tudo isso que se coloca nele hoje. E principalmente fazer as pessoas entenderem que existe solução, e normalmente uma solução muito mais tranquila e mais fácil do que se pinta por aí. Né? E quanto mais gente souber dessa informação, olha o quanto de dificuldades de aprendizagem que a gente pode desmistificar nas nossas crianças e dar condições para que elas consigam evoluir na aprendizagem da leitura e da escrita e da matemática, por exemplo, sem o uso do medicamento e sem nenhuma dificuldade maior. Olha que maravilhoso que seria. Então, por isso, eu convido todos vocês a curtir aqui, se isso fez sentido para você. Curte, compartilha, ativa o sininho, não esqueça. E, de novo, Sábio, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que as pessoas vão adorar escutar a gente e a gente vai se vendo por aí. Espero que as pessoas se identificam, né, com a minha queixa, com a minha dificuldade e façam, né, o teste do processamento visual e vivam sem ter uma necessidade de luminosidade que a gente vive. Exatamente. E só para lembrar que, no caso do sábio, também nem tudo que parece é.